Então, eu vou falar hoje de noite sobre o estudo ACE, que é um estudo que começou em 1995. Era uma vez um médico chamado Dr. Vicente Felitti, e ele estava encarregado do Departamento de Medicina Preventiva do Kaiser Permanente, que é uma companhia de seguro de saúde. E ele tinha um programa que tratava obesidade. E, de repente, ele começou a fazer os números e ele se deu conta que ele estava com um abandono de 50% no programa dele. E ele não estava conseguindo entender como é que as pessoas estavam abandonando um programa desse tipo, com este calibre, e especialmente quando o programa estava dando certo. Quando ele foi se dar conta, as pessoas que pesavam 135 quilos e que tinham perdido já 50, abandonavam o programa quando estava dando certo. E ele ficou muito encafifado com esse negócio, inclusive, porque era a reputação dele, como é que esse negócio estava acontecendo desse jeito, né, no plantão dele, e sem uma explicação aparente. Então, ele resolveu estudar um pouco mais isso daí, pegou as fichas dos pacientes que tinham abandonado e se deu conta de algumas coisas. Uma, que as pessoas que deixaram o programa, todas nasceram de peso normal. Ninguém nasceu gorduchinha. Também não estavam aumentando de peso vagarosamente, assim, não é que todos os anos aumentavam 1 quilo, 2 quilos, não. Eles aumentavam de peso repentinamente e depois estabilizavam no peso novo. Então, eles aumentavam 100 quilos, 50 quilos, porque a gente está falando, inclusive, de obesidade mórbida do que ele estava trabalhando, né? E estabilizavam no peso novo, não continuavam aumentando, ficavam obesos, né? E estabilizavam no peso novo. E se eles chegassem a perder peso, eles recuperavam esses quilos todinhos e até mais um tanto. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, ele resolveu fazer uma entrevista estruturada com essas pessoas e foi perguntando pessoalmente a cada uma das pessoas uma série de perguntas padrão para ver se ele conseguia descobrir o que estava fazendo com que as pessoas abandonassem um programa que funcionava. Então, ele fez uma série de perguntas, tipo assim, quanto é que você pesava quando você nasceu? Quanto é que você pesava quando você entrou para o 2º grau? Quantos anos você tinha quando você iniciou a sua vida sexual? Quantos anos você tinha, quantos quilos você tinha quando você casou? Mas um dia, sem querer, ele errou a pergunta e ele fez a pergunta errada. Então, foi aí que ele fez o primeiro descobrimento dele. Porque em vez dele perguntar quantos anos você tinha quando você iniciou a sua vida sexual, ele perguntou para essa senhora, quanto você pesava quando você iniciou a sua vida sexual? E ela respondeu, 18 quilos. Ele não estava entendendo mais nada. Como assim? Então, ele repetiu a pergunta sem se dar conta que ele estava fazendo a pergunta errada. E ele perguntou de novo. Quanto é que você pesava quando você iniciou a sua vida sexual? E ela respondeu de novo. Eu pesava 18 quilos. Eu tinha 4 anos e foi com meu pai. Aí ele ficou espantado. E se deu conta que ele tinha feito a pergunta errada. Mas as pessoas estavam começando a relatar essas coisas. E em 23 anos de prática médica, ele tinha encontrado 2 casos de incesto. Ele trabalhava em medicina preventiva, não era psiquiatra. Então, ele ficou muito espantado com a resposta dessa senhora. E na medida que ele foi fazendo mais entrevistas com mais pessoas, as pessoas começaram a contar sobre essas experiências de abuso sexual na infância. Então, ele não conseguia entender como é que ninguém nunca falou para ele sobre isso quando ele estudava medicina. Como é que ninguém contou para ele assim? Então, como ele estava na dúvida, vai que ele não estava fazendo a pergunta direito, não estava fazendo as coisas, ou estava envezando as perguntas, ele pediu para 5 colegas dele entrevistarem as seguintes 100 pessoas que estavam na lista do abandono. E essas pessoas deram os mesmos resultados que ele tinha encontrado. Então, o que ele viu? Das 286 pessoas que ele entrevistou, a maioria absoluta tinha sido abusada quando criança. Uma das pessoas disseram em inglês, overweight is overlooked.
o que significa que ser gorda significa ser invisível. Para ela era importante não ser percebida, porque se ela fosse vista, ela arriscava de ser abusada de novo. Outra pessoa virou para ele e disse assim, no ano em que eu fui estuprada, eu ganhei 40 quilos. O que começou a fazer com que ele entendesse por que as pessoas aumentavam de peso rapidamente depois de uma experiência traumática complicada. Então, ela disse, no ano em que eu fui estuprada, eu ganhei 40 quilos. Então, ele começou a se dar conta que as pessoas não viam o seu peso como um problema, e sim como uma solução. As pessoas se sentiam melhor, isso acalmava a ansiedade delas, né? Acalmava o medo, a raiva e a depressão. E quando elas perdiam peso, aumentava a ansiedade, aumentava a depressão e o medo a níveis intoleráveis. Elas não estavam aguentando baixar de peso, porque o risco era muito grande. Então, o Felice não se deu conta nesse momento, mas este foi o resultado mais importante na mudança de paradigma que ele iria estudar, que era o fato que as pessoas viam, né, a subida de peso, a obesidade, como uma solução e não como um problema. Então, isso ajudaria a entender por que as pessoas ao redor do mundo usam formas bioquímicas como o álcool, a maconha, comida, sexo, tabaco, trabalho, metanfetaminas ou esportes de alto risco como uma forma de lidar com os problemas da sua vida. É que isso ajudava as pessoas a escapar do medo intenso, da ansiedade, da depressão e da raiva. Então, eles foram percebendo que usar estes métodos era uma resposta normal a traumas de infância. E eu acho que é importante a gente entender aqui que a resposta traumática é uma resposta normal a situações anormais. Normal é ficar apavorada, é ter crise de pânico, né? É adoecer, ficar deprimida. Anormal é ser estuprada, sofrer incesto em casa, né, sofrer espancamento ou bullying sem pena. Essas coisas não são normais. Então, a resposta traumática é uma resposta normal a uma situação anormal. Também eles foram se dando conta que isso eram formas de prover uma solução gratificante, mesmo que fosse uma solução temporária. Ele conta a história da Ella Herman, que perdeu e ganhou 40 quilos pelo menos 6 vezes. Cada vez que alguém comentava que ela estava bonita, ela ficava tão apavorada que ela voltava a comer. Ela tinha sido abusada por 2 tios e o motorista do ônibus escolar. O primeiro marido tinha sido tão abusivo com ela que chegou ao ponto de tentar matá-la. Ela conseguiu fugir dele com a ajuda da família, levou as crianças e fugiu, né? Fugido. E quando ela ouviu o Felice falar essas coisas, explicar o estudo dele, ela finalmente conseguiu entender o que era que tinha acontecido com ela. Então, o Felice fez o que um bom cientista faz. Ele resolveu compartilhar essas informações num congresso importante, então foi para o congresso do estudo da obesidade. Feliz da vida, achando, olha, encontrei, né, um resultado, uma coisa importante para a gente poder entender como é que nós podemos começar a ajudar os nossos pacientes. As pessoas aplaudiram polidamente e depois ele sofreu uma crítica tenaz. Os médicos disseram para ele que ele não podia acreditar no que os pacientes obesos estavam dizendo, porque eles estavam inventando histórias para justificar as suas vidas falidas. Imagina. Agora, o Felice saiu da apresentação dele, foi jantar aquela noite, e o Dr. David Williamson sentou do lado dele. Ele é epidemiologista e trabalhava no Centers for Disease Control and Prevention, que são os CDCs, que é mais ou menos o Ministério de Saúde dos Estados Unidos. Então, ele disse para o Felice, olha, as pessoas podem reclamar de um estudo que você fez que teve centenares de participantes, mas elas não podem reclamar contra os fatos de um estudo que tivesse milhares de participantes. E isso para o Felice não era um problema, porque onde ele trabalhava tinha muita gente. Nesse ínterim, o Dr. Roberto Manda também se juntou a esses 2 médicos e eles 3 resolveram dar continuidade a esse estudo que eventualmente foi o que se chamou do estudo ACE. O Dr. Roberto
Anda estava estudando como é que a depressão afetava a doença cardíaca. E ele se interessou por tudo isso porque ele queria entender qual era a explicação, porque ele sabia que tinha que ter uma explicação que estivesse gerando esse vínculo entre doença, né, a doença cardíaca e a depressão. Então, o Dr. Felice trabalhava na Kaiser Permanente, que é uma companhia de seguro, e nesse tempo tinha 50 mil pessoas que passavam anualmente pelos exames médicos que eles faziam. Então, ele tinha um pool, né, de pessoas, de pacientes com quem ele poderia trabalhar bastante amplo. Então, o Felice e o Anda solicitaram a ajuda de 26 mil dessas pessoas e 17.421 delas concordaram em ajudá-las a entender como é que os eventos da infância poderiam afetar a saúde na vida adulta. Para desenvolver esses estudos, eles resolveram desenvolver o que eles vieram a chamar da escala ACE, que é a escala do Adverse Childhood Experiences, ou as experiências adversas da infância. E como eles estavam trabalhando em termos de experiências adversas, obviamente que tinha que estudar questões de trauma. E eles, então, estudaram diferentes tipos de traumas e resolveram escolher 3 tipos de abuso: abuso sexual, abuso verbal e abuso físico, e 5 tipos de disfunção familiar. Então, alguns dos temas que eles estavam estudando na família era onde tinha mãe ou pai alcoólico, ou tinha uma mãe ou pai com doença mental, tipo bipolaridade, esquizofrenia, borderline, né, ou depressão excessiva, né, grave. Também queriam ver se a mãe fosse vítima de violência doméstica, que era uma das coisas que tinha aparecido muito nos questionários iniciais. Eles queriam saber se um membro da família tinha sido encarcerado. E isso é uma coisa interessante, porque nem sempre as pessoas fazem o vínculo entre trauma e criminalidade, né? E se você para estudar, para pensar um pouquinho nas pessoas que estão encarceradas, pessoas que realmente, assim, bandidos, né, que cometem crimes e não sei o que mais, pega a história deles, a história familiar, e você vai ver quantos traumas tem nessa vida. Então, era importante começar a ver que no encarceramento também tinha esse dado traumático, né? Também a perda de um pai ou a mãe por abandono ou por divórcio, o que me faz pensar um pouquinho, né? As pessoas têm a tendência de achar hoje em dia que podem se divorciar como que trocam de roupa, né? E eu, como psicóloga, fico muito assustada, porque tem uma influência muito grande nas crianças. As pessoas acham, é melhor separar do que viver brigando. Em algumas situações graves, isso é verdade. Mas muito melhor as pessoas poderem se entender. E neste estudo, a gente vê o impacto do abandono pelo divórcio, né, ou a perda da mãe ou do pai, por alguma razão, antes dos 18 anos. E, eventualmente, resolveram adicionar também a questão da negligência emocional e negligência física, que foi um dado que também apareceu muito nos estudos iniciais que o Felice tinha feito. Então, foi um total de 10 tipos de experiências adversas na infância, ou o Adverse Childhood Experiences, que é da onde vem o nome da escala ACE, né, que é ACE que a gente pronuncia em inglês. Então, esse estudo inicial começou em 95 e continuou até 97, e os participantes foram acompanhados por mais de 15 anos depois disso. Quando os primeiros resultados chegaram, o Dr. Anda chorou. Ele disse, eu vi o tanto que as pessoas tinham sofrido e eu chorei. E foi a primeira vez que os pesquisadores tinham olhado os efeitos de vários tipos de trauma, em vez de olhar as consequências de um trauma só. Então, o que os dados foram revelando foi muito além da compreensão humana. É impressionante esses dados. Então, algumas das coisas assim chocantes que eles se deram conta. 3 aspectos muito importantes e muito chocantes. Em primeiro lugar, eles se deram conta do vínculo direto entre trauma infantil e doença crônica na vida adulta. Doença crônica, doença mental
encarceramento, questões de trabalho, como, por exemplo, faltas excessivas, né, absenteísmo, né, tudo isso tinha um vínculo direto com o trauma infantil. Essas experiências adversas na infância, trauma aqui no sentido mais amplo da palavra, né, então, esse vínculo entre os traumas que tinha acontecido com as crianças e como isso começou a refletir na vida adulta. A segunda coisa que eles se deram conta é que mais ou menos 2/3 dos adultos que eles estudaram, 17 mil, tinham sofrido um ou mais tipos de experiências adversas na infância. E desses 2/3 dos 17 mil, tinha 87% que tinham experimentado 2 ou mais tipos de traumas. Então, eles começaram a se dar conta que os traumas também, essas experiências adversas, não acontecem isoladamente. Então, se você para e pensa, né, numa família onde a mãe ou o pai são alcoólicos, por exemplo, a probabilidade, a possibilidade de que haja abuso verbal, abuso sexual, né, ou negligência são altos, né? Então, ele foi se dando conta de como essa coisa foi se concentrando. E a terceira coisa que ele se deu conta é que quanto mais experiências adversas na infância, maior o risco de problemas médicos, mentais, sociais, né, na vida adulta. Então, aumentar o número de tipo de experiências adversas na infância também prognosticava doenças mais graves e a probabilidade mais certa de ter uma doença grave na vida adulta. Doença grave. Diabetes, pressão alta, doenças autoimunes, depressão, crises de ansiedade, câncer. Muitas dessas doenças que a gente vê, a gente pode puxar esse fio. O problema é como entender, como se dar conta, alguma coisa que aconteceu na infância vai me colocar no hospital quando eu tiver 50 anos. Porque como passam muitos anos, a gente perde essa noção deste vínculo. Então, tudo isso serviu para explicar esses dados e eles foram, então, desenvolvendo um sistema de pontuação. Então, aí na tela eu deixei um link onde você pode clicar, que a gente manda para você este questionário ACE, se você quiser saber qual é o teu número, né? E cada tipo de experiência adversa na infância, então, conta um ponto. Né? Então, se você teve a mãe ou o pai alcoólico, isso é um ponto. Se eles tiveram um divórcio, uma separação, um abandono antes dos 18 anos, isso é um outro ponto. Se você viu a sua mãe golpeada, né, que o pai batia na sua mãe, ou às vezes vice-versa, porque não são só homens que batem nas mulheres, apesar de ser mais comum, né, isso é um outro ponto. Então, aí vai juntando. Então, tem pessoas que têm um índice de ACE de 0, né? Graças a Deus, existem pessoas que não sofreram experiências graves desse tipo na infância. Se a pessoa sofreu um abuso verbal frequente e não tiver outros tipos de trauma, ela ganha 1 ponto. Se ela tiver abuso verbal, mais uma doença mental da mãe ou do pai, e mais um pai alcoólico, por exemplo, ela tem 3 pontos. Então, onde é que mora o perigo? O perigo realmente começa a ficar mais grave, especialmente a partir de um ACE de 4. 4 em 10, né? O máximo na escala são 10, né? E a partir de 4, a coisa fica mais complicada ainda. Especialmente quando a gente compara com as pessoas que tiveram 0. Então, se a gente for estudar essa categoria de alcoolismo, com abuso verbal e com doença mental, que é um ACE de 3, nós vamos ver, provado, que a pessoa tem 240% maior chance de desenvolver uma hepatite, 390% de chance de desenvolver enfisema ou uma bronquite crônica, 240% de risco maior de ter uma doença sexualmente transmissível. É 2 vezes mais provável que sejam fumantes e é 12 vezes mais provável que tenham tentado suicídio. E é 10 vezes mais provável que injetam drogas, com um ACE de 3. Então, quem eram esses participantes? Porque muita gente vai pensar, então era morador de rua. Não.
Esses eram americanos comuns, né? 75% deles eram brancos, 11% eram latinos, 7,5% asiáticos e 5% eram negros. Eram de classe média, tinha meia idade, 36% tinham um curso superior e 40% desses tinham uma pós-graduação. Como eram membros da Kaiser Permanente, todos eles eram empregados, né? Todos eles tinham emprego. E eles tinham um plano de saúde fantástico. A média de idade dessas participantes foi de 57 anos. O que o doutor Anda falou disso, então? Não é que são eles, somos nós. É nós que estamos vivendo essas coisas. Né? E uma das coisas assim impressionantes é que as pessoas têm a tendência de achar que isso é uma coisa eventual, né, que acontece com algumas pessoas excepcionalmente. E o que esse estudo começa a nos mostrar é que isso aqui é muito mais comum do que a gente poderia imaginar. Então, nesses últimos 18 anos, já se publicou mais de 60 artigos em revistas indexadas, em journals internacionais, e isso foi mudando o quadro. Eles gostam de falar da a paisagem, né? A paisagem clínica, porque os ACEs começaram a se dar conta, estão envolvidos em problemas de saúde pública. E são problemas tão caros de se tratar, né? Problemas como a depressão, abuso de substância, doenças sexualmente transmissíveis, câncer, doença cardíaca, enfisema, diabetes. Tudo isso é um peso em termos de financiamento no nosso sistema público. E num país como... Se isso é problemático para os Estados Unidos, que tem certo dinheiro, certos fundos para poder tratar a população, quanto mais num país como o nosso, no Brasil, onde os fundos para a saúde são muito mais limitados e são doenças de tratamento caro. Então, teve todo esse estudo, né? Todo esse estudo que foi sendo gerado e publicado, e aí começam a aparecer as confirmações neurobiológicas. Esse foi estudo, né, com 17 mil pessoas. E aí começa a se estudar em termos de neurobiologia. Eu me lembro, assim, não gosto nem de falar muito, porque conta a minha idade, mas quando eu estava na faculdade, né, a gente aprendia que cérebro era assim, uma manteiguinha dentro de uma caixa de cimento, e se você perder o neurônio, torrou, perdeu-se. Né? Você tinha o cérebro que você ia ter até os 6, 7 anos de idade, e daí para frente, se você perdesse o neurônio, acabou, né? Torrou, morreu. Hoje, nós temos uma compreensão completamente diferente da neuroplasticidade. Hoje nós podemos estudar, podemos ver o cérebro, né? Nós temos imagens que a gente pode ver. O doutor Daniel Amen, que inclusive tem nos ajudado com uma pesquisa que a gente tem desenvolvido sobre fobia de agulha, né? Ele fala assim, nós os psiquiatras éramos os únicos médicos que antigamente medicávamos sem nunca olhar para o órgão que estávamos estudando. Imagina se a gente ia medicar uma mulher, né, um obstetra, um ginecologista fosse medicar uma mulher sem pedir uma ecografia pélvica. Mas nós, os psiquiatras, dependíamos do exame clínico. Agora não. Agora tem tomografias, tem SPECT scans, PET scans, tem ressonâncias magnéticas, montes de coisas que nos permitem ver o cérebro. Então, ele fala muito da importância da gente ver antes de medicar. E ele dá o exemplo de déficit de atenção. Ele diz que tem 6 tipos de déficit de atenção. 4 respondem mal à Ritalina. E como assim que a gente vai dar uma medicação para uma criança sem saber se a criança tem o tipo de déficit de atenção que vai responder bem à Ritalina ou não? Então, ele acha assim, a gente precisa fazer a imagem, precisa olhar para a gente entender o que é que tem. Recentemente tinha saído até, eu coloquei até no meu Facebook, uma entrevista onde ele fala sobre o seu sobrinho que teve uma mudança de comportamento grave, e quando ele foi olhar nas imagens, ele estava com um tumor cerebral, que graças a Deus operou e ficou bem. Mas a importância de olhar. Então, com esse negócio da gente começar a olhar o que está acontecendo, as pessoas começaram, os pesquisadores, os cientistas de neurobiologia, neurologistas, começaram a ver que esses estudos mais recentes comprovam por que, né, que isso tem um impacto tão grande na criança. Né? Por que as pessoas podem sofrer isso quando são crianças e acabar no hospital
aos 50 anos. E nessa pirâmide aí que eu coloquei na página, se vocês quiserem dar uma olhadinha, dar uma folhadinha, ele fala assim, embaixo da pirâmide estão as experiências adversas, que é o que nos acontece nos primeiros anos de vida, né, até os 18 anos de vida, mas quanto mais precoce, quanto mais criança, pior o impacto. Muitos pais dizem, a gente vai se separar quando eles são pequenininhos, que eles não vão nem sentir. Mentira, é quando eles vão sentir mais, porque eles têm menos recursos emocionais para poder digerir, metabolizar e lidar com aquilo. Então é importante a gente entender o impacto, né, do que acontece com a criança, e quanto mais precocemente, quanto menor a criança, maior o impacto. Então, aí estão as experiências adversas. Isso leva, então, a uma perturbação no desenvolvimento neurológico. Essas experiências transformam neuroquimicamente o cérebro da criança e começam a colocar limitações na sua capacidade de aprendizagem. Então, vai levando a limitações cognitivas, emocionais e sociais. Isso acaba levando a uma adoção de condutas de risco. Então, para lidar com essas farpas do coração, que eu chamo, as pessoas começam a medicá-las, né? Com álcool, com drogas, com sexo, com comida, né? Ou com falta de comida, né? Montes de coisas diferentes que as pessoas usam para poder anestesiar a dor dessas experiências adversas. Isso, eventualmente, então, sobe na pirâmide, leva a doenças, deficiências e problemas sociais, e isso desemboca numa morte precoce. Então, pessoas que poderiam ter vivido até os 80, 90 anos, que hoje é o prognóstico de vida para uma pessoa, né, que tem saúde normal, né, acabam morrendo com 50, 60 anos, ou às vezes até menos do que isso, por causa dessas doenças que eles viveram, que foram desencadeadas por essas experiências adversas. Então, o estresse do trauma, de traumas severos e crônicos na infância, tais como assim, espancar, bater na criança, a criança ser constantemente humilhada, ver o seu pai bater na sua mãe, tudo isso solta hormônios que danificam fisicamente o cérebro em desenvolvimento da criança. Então, isso modifica como é que o cérebro da criança vai funcionar. E aí nós vamos cair naquelas 3 formas de lidar com o trauma, né? Quando a gente está em perigo, quais são as respostas que a gente dá? A gente foge, a gente luta ou a gente congela? Eu gosto de contar a história do coelho e da raposa. Era uma vez um coelhinho que estava andando no campo e, de repente, a raposa descobriu que tinha esse coelho e resolveu, opa, vai ter jantar hoje, né? Então, o coelho tem que pensar rapidamente, se é que ele pensa, né? Se ele vai fugir ou se ele vai lutar. Se ele fugir, ele corre, às vezes ele consegue correr mais do que a raposa, o que é difícil. Se não der e ele ficar encurralado, ele vai lutar, ele vai tentar, está perdido mesmo, então pelo menos eu vou, né, tentar me defender. Mas outras vezes, quando eles estão fugindo, eles congelam, eles caem no chão como mortos, né? Assim, a raposa vai lá, dá uma cheiradinha, diz assim, não gosto de carne morta, isso não é comigo, não sou urubu, e vai embora. O coelho, daí um tempo, se levanta e sacode, treme, e sai desse estado de congelamento. Se ele não sair, ele morre. E é por isso que ele não fica tão traumatizado, porque com essa sacudida toda, essa tremedeira toda, ele consegue desmanchar esses hormônios que levaram ele ao congelamento. Agora, em termos humanos, o que isso significa? Esses hormônios nos ajudam se nós estamos sendo perseguidos por um urso. Se a gente está na floresta e o urso corre atrás da gente, instantaneamente o nosso corpo é inundado com adrenalina e cortisol, e a parte pensante do nosso cérebro se desliga, né, cai o disjuntor, para evitar da gente pensar, porque pensar é muito lento nessa hora. A gente tem que trabalhar, tem que responder instintivamente, e a gente não tem que pensar em outras opções e alternativas, porque se a gente parar para pensar, já virou jantar. Agora, essas coisas ficam tóxicas quando eles ficam ligados durante muito tempo. Então, assim, a gente tem que fazer uma curva. Sobe, né, adrenalina, cortisol, esse negócio tudo, mas quando passa o perigo, isso tem que voltar para o normal.
O perigo mora justamente no fato que sobe e não desce mais, fica preso aqui em cima. Então, essa sensação de ansiedade, essas síndromes de ansiedade, pânico, são essas sensações de perigo que não voltaram ao normal. São esses hormônios que ficam presos, limitados, numa amplitude que não é bom para a pessoa. Então, eles são muito tóxicos se eles ficam ligados durante muito tempo e fica ainda pior se o urso volta para casa todas as noites depois do bar. Então, se a criança mora com este urso e mora neste perigo constantemente, esses hormônios vão sendo inundados no cérebro da criança constantemente e isso vai criando muitas limitações. Então, quando esse urso ameaça uma criança todos os dias, o seu sistema de resposta é ativado vez após vez, após vez, após vez, não para. Então, a criança está sempre pronta, né, para lutar, para fugir desse urso. Mas a parte do cérebro que pensa, a parte que faz matemática, a parte que aprende matemática, o córtex pré-frontal, não se desenvolve. Porque o nosso cérebro dá prioridade para as emergências, que é fugir de urso, né? E do que aprender matemática. Então, o cérebro fica muito mais empenhado em sobreviver, em sair desse perigo, em lidar com esse urso diariamente, do que realmente se dedicar à aprendizagem. É por isso que quando a gente diz que trauma impede a aprendizagem, é isso que está acontecendo. Num estudo que a doutora Nadine Harris fez, as crianças que tinham 4 ou mais, né, no seu índice de ACE, tinham uma probabilidade 31 vezes maior de ter um problema de aprendizagem ou um comportamento na escola. Então, a gente começa a ver uma sobremedicação, eu acho, né, de crianças, né, na escola com hiperatividade, com isso. Eu acho que são crianças com ansiedade, né, crianças que estão lidando com esses tipos de experiências em casa ou na escola, né, porque bullying ou situações, né, difíceis com professores também, que ninguém está imune, né, também criam essas situações. Então, essas crianças que vivem, né, e convivem com esse estresse tóxico, vivem grande parte da sua vida em modo fuga, luta ou congelamento. É como elas têm para sobreviver. E estes cérebros inundados com hormônios de estresse não conseguem funcionar direito, não conseguem aprender. Então, essas crianças são as crianças que fracassam na escola, ou não desenvolvem relacionamentos saudáveis com seus pares, ou criam problemas com autoridades porque não confiam em adultos, ou fazem as 3 coisas ao mesmo tempo, né? E são essas crianças que acabam procurando conforto na comida, no álcool, no tabaco, nas metanfetaminas, na atividade sexual inapropriada, promíscua, ou esporte de alto risco ou de desempenho excessivo, porque elas veem isso como uma solução para escapar da depressão, da ansiedade, da raiva, do medo e da vergonha. Essas crianças vão aparecer em todas as esferas da nossa sociedade e em todas as idades, como clientes com problemas de conduta, com problemas de aprendizagem, com criminalidade e com problemas crônicos de saúde. Agora, como eu falei anteriormente, a nossa sociedade trata isso como que se fosse uma exceção, em vez de se dar conta que isso acontece comumente. Isso é muito mais comum do que a gente imaginava. E não é apenas um problema para assistente social, ou para o psicólogo, ou para o médico, ou para o juiz. Isso é um problema de todos nós. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós somos afetados, direto ou indiretamente, com isso. Ou porque eu vivi isso, porque eu vivo essas coisas, ou porque eu convivo com pessoas que estão vivendo essas coisas. E daí a nossa responsabilidade de fazer algo em relação a isso. Eu não gosto de criticar sem dar algumas sugestões, algumas soluções. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? O que a gente pode fazer em termos de prevenção e em termos de solução? Eu não acho que tem uma resposta simples para isso, porque é um problema complexo. Mas eu acho que tem coisas que sim pode ser feitas.
E por isso que eu fiz assim, questão de compartilhar esse estudo com vocês, porque cada um de vocês tem um âmbito, uma esfera de influência, onde vocês podem contar sobre isso, falar sobre isso e, quem sabe, implementar nas escolas, nas clínicas, nos consultórios de médicos e psicólogos, coisas que possam, né, mudar isso, na justiça, né, nas cortes. Como é que a gente pode mudar alguma dessas coisas, né? Então, a ideal e óbvia é prevenir e evitar as experiências adversas na infância. O que a gente pode fazer para evitar que as crianças estejam expostas à negligência, né, a não ter comida suficiente, a não ter pais que cuidem delas o suficiente, ou então agressores mesmo, né, pais alcoólicos, mães deprimidas, né? Como é que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de coisa? Eu acho que, em segundo lugar, nós temos que pensar bem nos nossos sistemas públicos, especialmente o sistema de saúde, de educação e judiciário, para a gente não traumatizar mais ainda quem já está traumatizado, porque muitas vezes vão para a escola e aí recebem mais trauma, porque a conduta dispara essas coisas, né? Então, como é que a gente pode fazer para mudar a forma de enquadramento, né, nos nossos sistemas públicos, de forma que a gente possa ajudar essas pessoas? E também precisamos instruir as pessoas sobre como romper a transmissão transgeracional de ex, né? Porque a gente pode fazer alguma coisa. Eu posso ser uma mãe melhor, quem sabe, do que a minha mãe foi para mim, ou pelo menos passar adiante o que minha mãe me deu de melhor. Como é que nós podemos fazer isso? Então, em primeiro lugar, em termos de evitar, nós precisamos tratar traumas, né? Se a gente tratar os adultos, eles vão ser mais saudáveis, inclusive para a gente vê-los tratando melhor as crianças. E nós podemos também tratar as crianças de forma que elas possam sarar mais rapidamente, ter as ferramentas para sair e sobreviver disso tudo. Eu sou terapeuta de MDR, não escondo, realmente eu sou assim, apaixonada pelo que eu faço. Terapia MDR mudou minha vida pessoal, porque hoje eu vivo sem as ansiedades, sem muitas das coisas que foram assim, resultantes de experiências minhas, experiências adversas da minha infância também. E isso faz com que eu tenha, assim, muito amor, muita paixão de implementar um tipo de terapia que realmente funciona, que é eficaz para tratar traumas e que é, inclusive, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como eficaz para fazer essas coisas. Então, nós temos a possibilidade, hoje em dia, de tratar traumas e resolvê-los e de curá-los, né? Com terapia MDR, essas terapias de reprocessamento ajudam o cérebro a digerir aquelas coisas que estão realmente atormentando e limitando os cérebros das nossas crianças e dos nossos adultos. Se a gente puder tratar os traumas, especialmente na infância, a gente pode evitar que se coloque em ação as dinâmicas psicofisiológicas que levam a condutas disfuncionais, né? Que levam a compulsões, a doenças graves, a criminalidade na vida adulta. Muito dessas coisas, né? Eu escrevi um livro chamado Cure Seu Cérebro, Cure Seu Corpo, né? E no epílogo eu conto um pouco a minha própria história, muito rapidamente, né? Porque eu me dei conta, lendo e estudando esse estudo ex, né, que muitas das experiências minhas de infância também desembocaram num câncer de tireoide, né? Eu não consegui digerir, não consegui metabolizar muitas coisas, né? Então, se a gente puder ter essa compreensão, se a gente puder tratar isso ainda na infância, tratar isso na adolescência, a gente pode evitar essas doenças na vida adulta. Hoje nós temos protocolos grupais de terapia MDR, então a gente tem a possibilidade de ter um alcance muito maior. A gente pode aplicar isso em escolas, né? Eu estou trabalhando em conjunto, uma parceria com uma organização que ajuda crianças necessitadas, especialmente na Bolívia, que foi um lugar que meu marido trabalhou, né? E eles atendem 70 mil crianças, né? Então a ideia seria da gente tratar todas essas crianças com os protocolos grupais, de forma que uma vez por ano, quando fizessem os exames médicos, dentários, também fizessem um tratamento, né, com o protocolo grupal de MDR, de forma que a gente pudesse colocar em andamento elementos de cura
emocional para essas experiências tão difíceis, que especialmente estão presentes na pobreza, mas que vocês estão vendo também que não é essa pobreza não, que na riqueza e na idade na classe média também existem essas coisas. A pobreza cria uma vulnerabilidade maior, quem sabe, né? Maior dificuldade de proteção das nossas crianças. Mas não é só ali, não. Então, nós temos essa possibilidade de implementar protocolos grupais e fazer triagens e, quem sabe, encaminhar aquelas crianças com situações mais severas a atendimentos individuais. Como mudar os nossos sistemas públicos? Isso daqui eu acho que assim, é a pergunta do milhão, mas a gente tem que começar a pensar isso, né? Como é que a gente pode orientar profissionais da saúde, políticos, né, em relação a políticas mesmo de saúde pública, que levem em consideração os resultados deste estudo, né, de forma que a gente possa adequar as políticas públicas de saúde, de educação, de justiça, a este paradigma, que a gente possa entender o que é que está acontecendo com esse adulto na minha frente. Então é importante divulgar esse estudo, porque a confirmação científica é de alto nível, né? A gente não está falando de um estudozinho qualquer, nós estamos falando de um estudo muito de alto nível científico, de muita comprovação. E justamente no intuito dessa divulgação é que eu estou colocando à disposição de vocês as minhas anotações. Eu quero que vocês divulguem esses estudos. São anotações de um link que eu vou deixar aí também para vocês, que vocês podem ler. O estudo está em inglês e eu peguei essas anotações e traduzi para poder compartilhar com vocês. Mas eu quero mesmo, peguem essas anotações e vamos divulgar isso para maior número de pessoas, de forma que a gente possa realmente fazer algo para ajudar o próximo, ajudar a nossa comunidade, ajudar a nossa nação, né? Então, nós precisamos mudar a nossa cabeça, a nossa compreensão, de forma que a gente possa ver essas oportunidades e implementar estratégias de mudança que possam levar isso em consideração. E nós precisamos, finalmente, também romper a transmissão transgeracional, né? Eu me lembro, em tempos idos, quando eu estava recém-formada, eu fiz 4 anos de formação com Oswaldo de Loreto, um psiquiatra infantil de saudosa lembrança, que foi uma pessoa, assim, um mentor na minha vida, e a quem eu tenho uma dívida de gratidão enorme, porque eu acho que muito do que eu aprendi, que eu ainda ensino hoje, né, vem do legado dele, realmente. E o Di dizia assim, que ninguém tem um filho nasce e pega assim, deste filho eu vou fazer um neurótico. Ninguém faz isso. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. A gente nem sempre sabe dar o melhor, mas o desejo de mãe e pai saudável, normal, é realmente fazer o melhor pelos nossos filhos. Então, vamos aproveitar essa paixão, né, essa dinâmica que os pais, que as mães têm, né, e vamos explicar as consequências das ações dos pais, das mães sobre os seus filhos, de forma que eles também possam aderir a propostas de mudanças, né? Quem sabe a gente explicando para eles, muitos é falta de informação. Tem gente assim, você explica, caiu a ficha, entendem? Eles mudam. Mudam por quê? Porque às vezes eu não faço coisas melhores para mim, mas eu faço coisas melhores pelos meus filhos. Não, com a minha filha não, com o meu filho vai ser diferente. E a gente tem essa possibilidade de engajar esse tipo de dinâmica a favor das nossas crianças, né? E, finalmente, como eu sempre digo, o que vai curar de verdade é o amor. É o amor que vence, né? É o amor dos pais, é o amor ao próximo, é o amor a si mesmo. É isso que vai fazer com que as pessoas possam melhorar. É isso que vai fazer com que a gente saia da nossa comodidade e vá à luta para realmente estruturar uma vida melhor. É o amor. De alguma forma ou de outra, todo mundo tem um pouco, todo mundo pode crescer nisso, né? E como é que a gente pode implementar esse amor nessa direção? Para melhorar a vida das nossas crianças, da nossa comunidade, dos nossos adultos, evitar doenças graves, evitar a criminalidade. A gente tem as ferramentas para fazer isso. Então é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês hoje de noite. Eu não estou podendo ver todas as perguntas e os comentários que vocês estão fazendo, mas eu vou ficar aqui para poder ler, para poder responder, para poder dar alguma orientação.
né? Muita gente às vezes pergunta onde é que pode procurar ajuda. Aqui em Brasília a gente trabalha na Trauma Clinic do Brasil e nós estamos à disposição, mas tem muitos profissionais no país inteiro, né, que estão à disposição de ajudar as pessoas a tratarem seus traumas, a realmente saírem dessa, terapia MDR, vocês podem procurar nos sites, eu vou colocar aí também. Se você é psicólogo e você se interessa em aprender esse tipo de formação e você se interessa em entrar nesse exército que eu quero criar de cura, né, de ajudar as pessoas, venha fazer a formação em terapia MDR com a gente, né, o nosso site é emdrtreinamento.com.br, eu vou colocar aí também, deixar escrito. E eu quero agradecer mais uma vez ao Pedro Leite, que me convida para fazer essas coisas, e toda a equipe dele, né, que também a Josi, que são tão amáveis em me receberem, me darem esse voto de confiança. Eu espero que isso daqui possa ajudar vocês. Por favor, compartilhem nas suas redes, vamos passar adiante essa informação, vamos mudar o nosso país. Muito obrigada e boa noite para todos vocês.